Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor esteja com vocês nessa manhã. Amém. Continuamos na presença do Senhor, amém. Que adoração mais gostosa, que tempo tremendo. E eu sei que Deus tem algumas coisas preciosas para nós nessa manhã, nesse dia, amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4, tem uma palavra que tem me impactado muito nesses últimos anos e, de certa maneira, nova para mim, mas que tem se tornado tão familiarizada. Salmo 27, verso 4, Davi fala de algo que algumas pessoas, quando falam, estudam a vida de Davi, falam, parece que Davi viveu à frente do seu tempo, parece que Davi viveu na graça e não na lei. Davi introduziu algumas coisas e percebeu algumas coisas que nós só vamos ter a plena revelação lá no Novo Testamento. E aqui no Salmo 27, verso 4, Davi está fazendo essa declaração. Ele diz assim: uma coisa só peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Diga comigo, contemplar a beleza do Senhor. Davi nos introduz nesse conceito, nessa ideia de que Deus é belo. E só lá no Novo Testamento nós vamos ter uma ampliação dessa realidade com a encarnação de Jesus e mais revelações. Mas eu quero nesta manhã começar a deixar para você formar no seu coração essa ideia de começar a pensar em Deus como alguém que é extremamente belo. A beleza de Deus, aliás, a própria beleza no universo saiu de Deus, não é? Tudo que é belo veio do nosso Deus. E se nós temos olhos e senso para apreciar o belo, é porque Deus nos deu isso. E pensa, o ser que criou tudo que há de belo, que nós podemos dizer, tem que conter toda essa beleza nele. Amém? Então, não há nada mais belo para nós contemplarmos do que o próprio Deus. Muito mais do que a natureza, muito mais do que o sol, do que o pôr do sol, do que pessoas. E em tudo isso Deus aprecia que nós contemplemos, porque essas coisas são expressão da beleza de Deus. Romanos 1, nós descobrimos Deus na criação, mas eu quero dizer que Deus está nos chamando, está nos despertando para olharmos para Ele, para olharmos para Jesus e descobrirmos o quão belo é o nosso Deus. Não no sentido físico da beleza, mas no sentido pleno, no sentido de encher os nossos olhos espirituais, encher as nossas sensações. Às vezes nós isolamos Deus e a nossa realidade espiritual das nossas sensações, daquilo que nós sentimos. Irmão, começa a pensar que Deus é que criou as nossas sensações. Deus é que criou as nossas emoções. E sabe por que nós somos seres emocionais? Porque o nosso Deus é cheio de emoção. Nosso Deus não é um Deus distante, estoico, que está lá no céu e não está nem aí com a terra e não está nem aí com a gente. O nosso Deus sempre se envolveu e se envolve conosco. Ele se envolve com a terra, ele se envolve sim com as lutas, ele se envolve a tal ponto que ele disse: eu não posso deixar que eles se percam, eu não posso deixar que eles sejam destruídos, eu vou me tornar gente. Deus se envolveu ao ponto de vir aqui, amém? De deixar a sua glória, esvaziar-se de si mesmo, assumir a forma de homem e viver como homem. Nosso Deus é cheio de emoções por nós, e Ele nos convida a entrarmos nessas emoções. E Davi começou a tocar, Davi toca isso em muitos salmos, em muitas coisas. Davi começou a tocar nessa coisa e ele disse: como eu desejo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a minha posição ministerial, mais do que a minha posição como rei, mais do que qualquer outra coisa, eu desejo, eu amo gastar tempo na casa do Senhor. Eu imagino que Davi escreveu esse salmo do ponto de vista de que ele, quando se tornou rei de fato,
fez duas coisas como primeiro ato, primeira ação governamental, vamos dizer assim. Primeira conquistou Jerusalém e a segunda trouxe a arca para Jerusalém. E quando ele trouxe a arca e colocou em Jerusalém e não no lugar designado pela lei, por isso Davi, quando você olha para ele, você tem que vê-lo como alguém que viveu na revelação da graça. E Davi, ao invés de levar a arca para Betel, onde estava o tabernáculo de Moisés, ele traz a arca para Jerusalém, faz um tabernáculo aberto, não põe santo dos santos, aquelas coisas que era essencial e que fazia parte do processo, mas Deus deu uma janela ali, Deus deu uma janela para Davi. E você sabe que tem um verso na Bíblia, que foi escrito 250 anos depois de Davi, que diz assim: Davi construiu a arca, Davi construiu o tabernáculo, conforme instruções de Deus, de acordo com o profeta Gade e de acordo com o seu vidente. Davi não falou, eu vou fazer isso porque eu acho legal. Deus mandou ele fazer aquilo. Ele não teria tido a ousadia de colocar a arca num lugar que não fosse o Santo dos Santos. Lembra da experiência de que quando o servo dele tocou na arca, morreu? Ele tinha muito temor, eu tenho que tomar cuidado, isso é muito santo, isso é muito... Então não foi assim, vou fazer porque eu acho legal. Deus mandou ele fazer. E ele fez, porque Deus deu essa janela. E quando Davi fez isso, ele contratou 288 cantores e músicos, contratou 4.000 levitas, 4.000 porteiros e estabeleceu adoração. A primeira vez na história humana, onde o que acontece no céu, desde a criação, aconteceu na terra. Deus adorado, noite e dia sem cessar. Davi fez turnos, e algumas pessoas dizem que foi por 32 anos, 33, nós não sabemos exato, mas por um período de vários, talvez 2 ou 3 décadas, em Jerusalém, no governo de Davi, existiu adoração contínua ao nosso Deus. E é interessante que Deus, no final do Velho Testamento e em Atos 2, diz que Ele está restaurando, ou estaria restaurando, o espírito do tabernáculo de Davi na terra. Há muitos aspectos do mover de Davi, do que Davi entendeu. Um dos aspectos é que Deus está restaurando adoração e oração contínua na terra. Sabe, irmãos, quando Jesus nos ensinou a orar, ele falou, orem para que o que acontece no céu aconteça na terra. Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Quantos por cento da vontade de Deus é feito no céu? 100, 110, totalmente. O céu, tudo que tem no céu é a vontade perfeita de Deus. E Jesus falou, orem. Claro que plenamente, essa oração que nós fomos ensinados a orar, não como repetição, mas como conteúdo, plenamente, 100% da vontade de Deus será feita na terra quando Jesus voltar e o reino visível for estabelecido e o Senhor estabelecerá a glória dele. E a Bíblia termina com esse grande ápice, com esse grande final, essa grande finale. E o tabernáculo, vimos o tabernáculo de Deus entre os homens, e Deus habitou entre os homens para sempre. E o que vai acontecer é que a adoração contínua que existe no céu estará aqui na terra. Algumas pessoas identificam que quando Jesus estiver reinando em Jerusalém por um período de tempo, haverá adoração contínua como é no céu. Mas sabe, quando Deus nos deixou isso, Ele também disse que ao longo das gerações, à medida que tivéssemos fé, à medida que buscássemos conectar com o coração dEle, nós reproduziríamos na terra a realidade do céu. Claro que a manifestação do reino envolve muitos aspectos, mas um dos aspectos que Deus está particularmente restaurando na terra hoje é a adoração e oração contínua, assim na terra como no céu. Amém? Glória a Deus. Então, vire para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você sabia que Jesus é belo? E que você pode experimentar a beleza dele? Fale isso para a pessoa do lado. Amém. Nós temos aqui, irmãos, um material e eu quero falar com você nessa manhã por 2 minutos sobre ele, para que você realmente invista na sua vida
espiritual. Como nós investimos na nossa vida espiritual, né? Estando numa conferência como essa, sendo parte da igreja, sendo parte do corpo de Cristo, crescendo, lendo a palavra, tendo Bíblia, 1, 2, 3. Meu filho faz coleção de Bíblia desde que ele tem 5 anos de idade. E é o que mais tem Bíblia lá em casa. E eu amo o fato de que ele faz isso. Toda vez que a gente ia em algum lugar, ele sempre pedia para a gente comprar Bíblia. Ia viajar, traz uma Bíblia para mim. Ia para o Brasil, traz uma Bíblia para mim. E eu nunca disse, não, você já tem Bíblia demais. Ele tem muitas Bíblias. Eu amo isso. Claro que ele colecionou Lego e colecionou outras coisas também, videogame, mas ele também coleciona Bíblia. E isso é belo, porque nós precisamos investir na palavra de Deus. Também tenha um bom dicionário bíblico, tenha a app da Bíblia, invista. Nós temos nunca houve tantos recursos à disposição do corpo de Cristo como nos dias de hoje. Pastor, eu me lembro quando eu fiz seminário, não é tanto tempo atrás assim, eu não vou falar quanto tempo atrás, ok? Mais de uma década e menos do que 5. Quando eu fiz seminário, eu estudei na Faculdade Batista aqui de São Paulo, em Perdizes. A gente ainda não tinha internet naquela época, mas já houve um tempo na Terra, pessoal, que não existia Facebook. E nem Instagram. Esses negócios só tem menos de 10 anos e a gente pensa que não dá para viver sem eles mais, né? Bom, não tinha internet e eu me lembro quanto era difícil, se você não falasse inglês ou pelo menos um pouco de espanhol, ter bom material para estudar. Tinha a biblioteca da faculdade, que era talvez a maior que tinha em São Paulo, e tinha uma outra biblioteca lá no centro, na 24 de maio, e eu me lembro indo lá, para pelo menos ter acesso a alguns livros, tentando aprender espanhol, para ter acesso a alguns livros de teologia, algumas publicações. Era tudo muito escasso, muito difícil. E hoje, irmãos, você tem no seu tablet, no seu telefone, muito mais do que a gente tinha 30 anos atrás, estudando teologia numa das melhores escolas do Brasil. Então está na nossa mão, nós precisamos investir, né, crescer. Nós potencialmente temos a geração para ser a geração mais profunda na palavra e mais madura que já existiu. E, né, a cada um é dado graças conforme, não é? Se Deus está nos dando tanto nessa geração, nós temos uma grande responsabilidade também de pastorear, de lidar com isso. Bom, isso, eu sei que você tem 1000 materiais à sua disposição, mas eu queria falar desses 3 materiais, que são bem simples, mas eu creio que vão edificar a sua vida. Esse livro chama-se Dia e Noite Sem Cessar. O Senhor me deu graça para escrever, junto com a Jaque, meus filhos. O Mike Bickle também tem um capítulo aqui. E é o resumo dos fundamentos do que Deus está fazendo na terra hoje, em termos do mover de adoração e oração. Tem alguns exemplos, tem bastante base bíblica. Tem ajudado muitas igrejas, muitos pastores, muitos irmãos. E tem sido mesmo bênção. Eu quero recomendar você a ler, a estudar com grupos pequenos, usar isso como material na sua vida. Eu tenho esse outro livro que se chama Vida Abundante, que eu escrevi acho que uns 20 anos atrás, já teve várias edições, e é um livro que tem sido, assim, para minha surpresa, muito bênção. Quando eu escrevi pensando em novo convertido. Ensinar novo convertido a orar e ensinar novo convertido a caminhar. O primeiro capítulo é até bem evangelístico, muitas pessoas têm se convertido, tem igrejas que têm adotado esse livro como material para distribuir para os novos convertidos e para as pessoas até que não são crentes. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que se converteram lendo. Na verdade, o primeiro capítulo nem é original meu, eu peguei as 4 leis espirituais e dei uma adaptada e coloquei aqui com autorização, então é bênção. Mas aí a segunda parte ensina a orar e dá versos bíblicos de vários temas. Então, assim, para pessoas novas. Mas a minha surpresa é que eu escrevi pensando em novo convertido, e o que tem de crente, assim, antigo, que fala, pastor, aquele livrinho não sai da minha cabeceira, eu coloquei no meio da minha Bíblia, me ajuda tanto. E eu descobri que é simples, é básico, mas tem uns fundamentos aqui que vão te ajudar. Às vezes você precisa de um versículo na área de cura, ou de finanças, e você fala, onde está aquele versículo mesmo? E aqui tem a lista de versículos em cada área e como orar essas áreas na sua vida. Tem sido bem bênção.
Nós temos esses DVDs aqui, que nós fizemos uma conferência sobre casa de oração, mover de oração, lá em Curitiba. São 4 DVDs, foram gravados, bem gravados, e tem ministrações minhas, da Jaque, os nossos filhos estão conosco. Foi muito intenso, uma conferência muito grande. Nós ensinamos na prática como estabelecer um turno de adoração e oração. Então, às vezes você quer estabelecer na tua igreja, ou mesmo para um grupo pequeno. Às vezes as pessoas nos perguntam, se eu estou na minha casa, 2, 3, dá para a gente ter um tempo de adoração e oração nesse modelo que a gente chama de harpa e taça, que significa, não é, adoração e oração andando junto, né? Então a gente ensina sobre isso e dá o prático também, vai te ajudar. São 4 DVDs. E eu tenho um CD aqui do meu filho Rafael, que uma música da Jaque, as outras dele, da minha filha, todas elas, chama Preeminência. Não são muitas músicas, são 6 músicas, mas todas elas têm a centralidade de Jesus. Todas elas falam da essência de Jesus e vão edificar a tua vida. Amém? Olha, se você quiser levar um dos materiais, leve o livro. A gente tem a possibilidade de, não tem muito, tem uns 20 ou 22, possibilidade de você fazer o kit, levar o kit completo. Se você levar o kit, você tem um desconto lá e pode dar cheque pré-datado para o ano que vem, pode fazer o que você puder, mas leve, amém? De repente algumas irmãs aí podem fazer um voto de não comprar sapato pelos próximos 3 meses e comprar o material. Ô, irmãs, desculpa ter sido tão radical com vocês nessa manhã. 3 meses é muito, né? Precisa de muita oração. 1 mês, vai. É mais barato do que um par de sapato da Arezzo, esse conjunto, só para vocês saberem. Eu sei porque eu tenho uma esposa e uma filha que amam essa coisa chamada sapato. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que tem impactado a minha vida e que vai ajudar-nos a crescer um pouco, a apreciar a beleza de Jesus nessa manhã e entrarmos nesse lugar. Vá comigo para o Salmo 1, nós vamos olhar para o Salmo 1 e Salmo 2 nesta manhã. E vamos ver para onde o Espírito nos leva nesses próximos minutos. Eu vou ministrar a primeira parte, nós vamos ter um intervalozinho, e aí a Jaque, minha esposa, vai ministrar a segunda parte. Salmo 1 e Salmo 2 fazem parte de um conjunto de salmos, e que vai na sequência aí talvez dos primeiros 10 salmos, mas eu quero olhar para o Salmo 1 e 2 junto hoje. Nós às vezes temos a tendência de isolarmos os capítulos, e nos Salmos até dá para nós fazermos isso bastante, mas eu creio que há uma conexão entre o Salmo 1 e o Salmo 2, embora aparentemente não haja, mas me parece que Deus, na sua infinita sabedoria, nos dá, começa esse livro, que é o livro poético da Bíblia, né, os 150 capítulos, que a maioria desses salmos foram escritos na casa de oração de Jerusalém, foram escritos no contexto de adoração contínua, foram escritos muitos por Davi, boa parte pelos outros adoradores, cantores, como Asaf e outros, lá em Jerusalém naquele período. Alguns outros salmos são de outros períodos, mas Deus nos inspirou que este livro, o livro de Salmos era mais ou menos o inário, o inário. Vocês conhecem esse termo? Desculpa, eu fui lá no tempo dos meus tempos pentecostais de 50 anos atrás. Não que eu seja tão velho, é que eu me lembro quando eu tinha 3 anos usava essa expressão. Era que expressão você usa hoje para falar de uma coletânea de músicas? Songbook, vocês estão muito sofisticados aqui no Brasil, né? Tudo agora é inglês. Era o Songbook de Israel, os Salmos. E assim, não é por acaso que começa como começa, termina como termina, e toda disposição, não é claro, e nós sabemos disso, cremos, né?
Que o Espírito Santo estava inspirando toda a palavra, que Deus tem propósito em tudo isso. E o Salmo 1 e 2 meio que nos fala sobre dois tipos de conselho: o conselho do homem e o conselho de Deus. E nós sempre vamos ser desafiados ao longo da nossa vida, da nossa existência, em tudo que nós fazemos, em como nós conduzimos nosso tempo, como nós conduzimos nosso dinheiro, como nós lidamos com nossos relacionamentos, com nossa vida, com essas duas dinâmicas, o conselho do homem e o conselho de Deus. E não é surpresa que o conselho de Deus geralmente difere do conselho do homem. Não é surpresa que quando estou falando do homem natural, há quase que uma oposição. Então o Salmo 1 fala do conselho, começa com o conselho do homem, já transiciona para o conselho de Deus, mas o Salmo 2 vai mais intenso nisso e nos introduz a beleza de nós apreciarmos e andarmos submissos e em comunhão com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No Salmo 2 nós somos introduzidos pela interação entre Deus Pai e Deus Filho, inspirado pelo Espírito Santo. Davi eu imagino que Davi teve uma perspectiva do céu. É como se Davi tivesse tendo uma visão e ele estivesse ouvindo a conversa entre Deus e Deus. Davi está ouvindo um pouquinho da conversa entre Deus Pai e Deus Filho, e o Espírito Santo abre essa visão. E nós temos 2 salmos na Bíblia que Davi meio que descreve muito profeticamente. Lembre-se que Davi não só foi rei, não só foi profeta, não só foi salmista, mas ele também é chamado de profeta, e ele profetizou muito sobre Jesus. Talvez os salmos de Davi, os salmos são o livro mais citado no Novo Testamento, nos evangelhos especialmente. E talvez Davi seja a pessoa mais citada por Jesus no Novo Testamento, junto com Isaías. Então Davi tem algo, tem uma perspectiva, e é impressionante, porque Davi é esse adorador, é esse homem que é levantado, né? Esse menino que é levantado, que Deus fala: eu já escolhi alguém segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Deus testifica a Davi, o homem que me obedeceu em tudo. Aí nós olhamos para a vida de Davi, uau, mas tinha falhas na vida dele, ele fez tantas que Deus não escondeu as falhas dele. Isso nos dá esperança, amém? Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando eu olho para Davi, eu tenho esperança. Muita graça. Davi falhou, Davi pecou, Davi fez coisas erradas. Alguns de nós talvez falem: se fosse eu, o pastor de Davi, já tinha mandado ele embora para nunca mais voltar. E Deus fala: ele fez toda a minha vontade. E qual era o segredo? O segredo não é que Deus pede perfeição para nós. O segredo é que Deus pede um coração desejoso. Deus nunca pediu perfeição. Deus não tem problema com a tua imperfeição. Ele tem problema com a rebelião. A rebelião, Deus não consegue lidar com a rebelião, porque a rebelião rejeita a voz de Deus. Mas imperfeição, Deus não tem problema. O Espírito Santo não tem medo das nossas imperfeições. Ele só não lida. Então assim, algumas pessoas pensam: qual era a diferença entre Davi e Saul? Por que Deus foi tão duro com Saul e não com Davi? E se você olhar o pecado de Davi, talvez do ponto de vista de escala, foi até maior do que o de Saul. Só que quando Deus fala de Saul, ele fala assim: ele tinha um coração rebelde, o coração dele estava longe de mim. E quando Deus fala de Davi, diz: desde criança, desde menino, ele tinha um coração de me conhecer, desejoso, um coração quebrantado. Irmão, tudo que Deus quer de nós, tudo que Deus quer é um coração quebrantado. Amém? E aí Deus usa Davi em muitos salmos, e tem 2 salmos que Davi meio que vê o trono de Deus e descreve o que está acontecendo lá. É o Salmo 2 e o Salmo 110. E hoje nós vamos olhar rapidinho para o Salmo 1 e 2. Não vamos olhar para o Salmo 110, mas você pode anotar e ler depois. O Salmo 1 começa assim: bem-aventurado, pleno, feliz, se dará bem, será realizado a pessoa, o homem ou mulher. E aí ele começa a falar das coisas que nós não devemos fazer para sermos bem-aventurados. Ok? Vocês estão comigo aí no Salmo 1. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém
no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem um estágio progressivo aqui nesses versos. É andar, deter e assentar. Percebe que é uma progressão de ir para o lado das trevas. Primeiro, eu estou só andando com as pessoas. Daqui a pouco eu parei para ficar com ele. E agora eu me assentei para participar. Há uma progressão. E Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não faz isso. O servo de Deus, a pessoa que se posiciona, ela não começa a ouvir o conselho do ímpio. Ô irmão, quanta destruição na vida, até de servos de Deus, por ouvirem o conselho do ímpio. Eu quero dizer uma coisa para você. A pessoa pode ser seu amigo, pode te amar, pode ser sua melhor amiga do mundo. Se ela é ímpia, ímpia é quem? Ímpio não é, ela é boazinha, ela não é ímpia. Não. Toda pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não nasceu de novo, é teologicamente descrita na Bíblia como ímpio. Por quê? Porque ele tem a essência da impiedade nele, por melhor que ele seja. Estão comigo? Então, quando você lê a palavra ímpio, não pense assim, é o cara mau, mas tem gente aí fora que é bonzinho, então ele não é ímpio. Não, quem não tem Jesus, por natureza, é ímpio, ainda que ele queira fazer o melhor. Então, você vai se assentar com alguém que é ímpio, por mais que ele te ame. Você tem que tomar cuidado com o conselho dele. A coisa tipo, sabe que eu gosto tanto de você, se eu fosse você, esse casamento já deu, parte para outra. Às vezes você fala, essa pessoa, ela me ama tanto, acho que ela quer o melhor para mim. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Só um exemplo. O conselho do ímpio nunca virá do lugar de Deus, nunca virá da revelação de Deus. Deus pode usar o ímpio eventualmente, mas o ponto aqui é, você vai ser pleno, feliz, se você não andar, não parar e não sentar. Finalmente, sentar é o último estágio, que é participar do processo. Em tudo, irmãos. Em tudo. Como nós lidamos com a política, como nós lidamos com o protesto, como nós lidamos com tudo, se encaixa no Salmo 1. Não é que não pode fazer as coisas. Não é que não pode ter consciência social. Mas nós temos que fazer tudo à luz do conselho de Deus. Estão entendendo? E aí Deus fala, você vai ser feliz se você não fizer essas 3 coisas, não progredir em direção a isso. É muito fácil começar a andar, daqui a pouco você já está parando, daqui a pouco você já está repetindo o que eles estão repetindo. É quando você se assentou. Você só estava vendo, você só estava assistindo o programa do Jô. Daqui a pouco você assiste toda noite. Você vai para a cama com o Jô toda noite. E aí, daqui a pouco você está falando com seus amigos no trabalho sobre aquele conceito que alguém falou. Ô, irmãos, o que tem de crente que critica crente porque ouviu um ímpio criticar? Critica igreja porque os ímpios estão criticando e você cria esse conceito e critica também. Não é meu tema, eu tenho que sair logo disso porque eu preciso ficar só 2 minutos aqui. Mas você medita nesse salmo. Eu amo o Salmo 1, eu gosto muito porque foi o primeiro texto da Bíblia que eu decorei quando eu tinha, acho que 14 anos de idade. E eu nunca mais esqueci. É tão bom decorar versículo bíblico, especialmente quando você é jovem, viu, jovens? Bem-aventurado a pessoa, feliz, pleno, que não anda, não se detém e não se assenta. Antes, quer dizer, ao invés disso, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham nem caem. Ao invés disso, Deus fala assim, vem para mim a palavra, vem para mim, tenha prazer em mim, o conceito de ter prazer em Deus. Tenha prazer em me conhecer. Medita, gaste tempo na minha palavra. Algumas pessoas falam, vocês não exageram quando vocês falam essa coisa de dia e noite todo o tempo, dia e noite todo o tempo? Por que vocês falam que a gente deve adorar o Senhor 24 horas por dia? E a resposta mais saudável que a gente tem para dar é, a gente fala
que tem que adorar o Senhor e meditar, estar com o Senhor e conectar 24 horas por dia, porque o dia não tem 25 horas. Dia e noite, irmãos, significa que não que você vai estar numa sala dia e noite fechado, não é você e Deus dia e noite, não é esse o conceito, é o conceito de Paulo, de que eu estou conectado com o Senhor sempre, onde quer que você esteja, dirigindo o carro, no ônibus, no trabalho, você em espírito está conectado com o Senhor, está meditando, está crescendo neste lugar, amém? O conselho de Deus é que nós devemos conectar com Ele. E aí nós vamos para o Salmo 2, onde Deus nos dá o conselho um pouco mais detalhado. E Ele nos mostra o que realmente está por trás do conselho do ímpio, do caminho do ímpio, do se assentar no caminho do ímpio, do pecador e de toda a cultura que nós vivemos. Irmãos, eu acredito que o Salmo 2 foi escrito para todas as gerações. E com certeza sempre edificou o corpo de Cristo ao longo dos séculos. Mas se há um tempo em que nós precisamos olhar para este salmo e que nós precisamos conectar com essa realidade, é os dias em que nós estamos vivendo. Se há um tempo onde o Salmo 2 está se cumprindo literalmente aos nossos olhos, é os dias em que nós estamos vivendo. E como povo de Deus, como jovens, como líderes, como pastores, como igreja, nós precisamos entender que esses são os dias em que nós vivemos. E que essas coisas vão intensificar. Mike Bickle, líder da nossa casa de oração, tem pregado com muita frequência mensagens assim bem fortes até. E ele tem falado uma coisa muito interessante. E ele diz assim, tem muitas pessoas que têm um saudosismo dos anos 80, dos anos 90, né? Até da espiritualidade desses anos, até de como era a cultura, não é? E pensam que a cultura aí fora vai, de alguma forma, que os governos e que as pessoas, de alguma forma, vão voltar um pouco para aquele tempo onde havia um pouco mais de moralidade, onde havia um pouco mais de consciência. E ele fala uma coisa, olha, não nos enganemos. Nunca mais nós vamos ter os tempos antigos de volta. O mundo irá de mal a pior. É de trevas em trevas. O que nos espera nos próximos anos, irmãos, em termos do que o mundo oferece, em termos do entretenimento do mundo, em termos de até governabilidade nas nações, o que nos espera é pior do que o que já aconteceu. E isso não é profecia, eu não estou profetizando para vocês, eu estou junto interpretando a Bíblia. É o que a palavra de Deus diz. Nos últimos dias, preste atenção, Mateus 24, nos últimos dias, as trevas aumentarão, a iniquidade se multiplicará. E aqui no Salmo 2 nós temos essa perspectiva. O Senhor fala assim, por que se enfurecem? Você está comigo no Salmo 2, verso 1. Por que se enfurecem as nações? E os povos imaginam coisas vãs. As nações, Deus olha para a terra, e Davi tendo essa perspectiva de Deus falando, olha para a terra e vê as nações enfurecidas. As nações da terra estão enfurecidas, não somente uma contra a outra. Não é um enfurecimento de guerrearem, essa realidade também é profetizada na Bíblia, mas o Senhor está falando assim, olha, verso 2, os governantes da terra, os reis da terra, se levantaram, e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão se reunindo, eles estão concordando, eles estão aliançando. Irmãos, é impressionante, se você estudar um pouco de sociologia, um pouco das mudanças na terra, em termos de leis, em termos de coisas, é impressionante como parece que há uma orquestração. Aprova uma lei em um país. Eu morei na Europa por quase 20 anos, e algumas coisas que estavam sendo aprovadas na Europa, eu falava, uau, puxa, isso está muito intenso, essa coisa está muito antibíblica. E
E eu tinha uma esperança de que aqui no Brasil as coisas estariam diferentes. Aí eu vim aqui para o Brasil, eu fiquei um tempo sem vir. E eu vim aqui, as mesmas leis, as mesmas coisas, as mesmas coisas, puxadas pelos legisladores, pelos intelectuais, pelos isso, pelos aquilo, pela televisão, pelos programas. E eu fiquei assim, uau! E aí você vai nos diversos países da terra e você vê que parece que há uma orquestração. E Deus diz no Salmo 2, há uma orquestração. A gente sabe que por trás disso, é claro, há uma orquestração demoníaca, satânica, para instaurar o espírito que se opõe à verdade, que se opõe a Cristo, não é? Não é novidade para nós. A Bíblia diz que nos últimos dias o espírito do anticristo se intensificaria na terra, até chegar a um ponto onde a terra vai estar totalmente preparada para o homem da iniquidade. Ele não vai vir do nada. Ele virá depois de um tempo de preparação. Já há uma preparação na terra, nas nações, nos governos da terra. E Deus não nos deixa sem perceber, não nos deixa sem revelação. Deus nos fala tudo, e no Salmo 2 nós temos isso. Os reis da terra, os príncipes, os governantes, os presidentes, os primeiros ministros, os parlamentos, as autoridades se reúnem e conspiram contra quem? Contra Deus e contra Jesus. Contra Deus e contra o seu ungido. E o que eles dizem? Eles dizem assim, rompamos os laços. Rompamos os laços. Você já deve ter ouvido isso quando as pessoas argumentam por alguma lei e eles falam, isso é coisa antiga, isso são amarras dos religiosos. Quando a gente fala de alguma coisa que é verdade bíblica, não, a Bíblia é contra isso. Isso é amarra, isso é retrógrado, isso é nós somos livres, nós não queremos mais isso para nós. Antigamente, nós ouvíamos isso em alguns lugares assim, muito radicais, e hoje nós ouvimos na plataforma dos parlamentos da terra. E eles estão dizendo, Deus, primeiro nós não te queremos, fica aí. Se o Senhor existe, nós nem achamos que o Senhor existe, mas se existe um Deus, nós não te queremos. Nós não queremos o teu governo, não queremos, e eles falam assim, rompamos os laços, rompamos as ataduras, as amarras. Deus nos amarra, Deus nos prende, nós queremos ser livres. Nós queremos viver do nosso próprio jeito, não queremos Deus. Me faz lembrar a declaração que aquela geração lá em Jerusalém fez, aqueles religiosos e as autoridades quando Jesus estava na cruz, né? E eles disseram, se ele é Deus, se ele era Deus mesmo, se ele era de Deus, mas que caia essa maldição sobre nós. Tipo, eles estavam tão convictos de que Jesus não era o Salvador, que eles pediram que caísse a maldição sobre eles, e de fato caiu, porque Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, eu te quis acolher e você não me deu ouvidos. E quando Jesus chorou sobre Jerusalém, intercedendo por ela, mas disse assim, porque você não entendeu o dia da tua visitação, você será destruída. Essa geração será destruída. Irmãos, nós vivemos em uma geração que não entende a visitação de Deus e nem quer a visitação de Deus. A não ser quem está sendo salvo, né? A não ser quem está sendo tirado e colocado para dentro da igreja. E glória a Deus, porque nós, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui. Não é porque somos especiais, é porque Deus é misericordioso e nos alcançou. E milhares de pessoas estão sendo alcançadas. E a igreja está crescendo sim, mas eu estou falando da realidade que o Salmo 2 descreve e que nós estamos convivendo com ela. Vocês estão comigo? Rompamos as ataduras. Sacudamos de nós as suas algemas. Esses são os governantes, os legisladores da terra, dizendo para Deus. Agora, vamos para a parte mais gostosa e mais extraordinária, que é como Deus reage. Quando os reis da terra fazem isso, quando os presidentes, os primeiros ministros, os deputados, os senadores, os reis fazem isso, como vocês acham que Deus reage lá do céu? Vocês acham que Deus entra em pânico, convoca uma reunião de emergência? Uau,
Olha lá que lei que aprovaram no Brasil. Olha lá o que fizeram na Argentina. Olha lá o que os americanos estão fazendo. Olha lá aquele candidato. Me pegou de surpresa. Eu não sei o que fazer agora. O povo, a terra está me rejeitando mais e mais. Vocês acham que o céu entra em pânico, que tem reunião de emergência no céu? No Salmo 2, Deus disse, verso 4. Aquele que está assentado no trono. Do seu trono, diga comigo, do seu trono. Irmãos, as nações se levantam para se opor contra o nosso Deus, os intelectuais, os ateus, os ABCDs, as multireligiões. E a Bíblia diz que Deus nem se levanta do seu trono. Ele nem interrompe os afazeres, as atividades do céu por causa disso. Diz assim, do seu trono nos céus, Deus simplesmente ri. Olha as nações. Estão dizendo que não me querem mais. Estão dizendo que não me aceitam. Estão dizendo que eu não existo mais. Estão dizendo que a minha palavra é antiquada. Estão aprovando leis. Olha o que as nações estão fazendo. Mas Deus nele não ri uma risada de desconexão e de desprezo. Isso é incrível sobre o nosso Deus. O próximo verso ele diz assim. Pode pôr. Em sua ira os repreende. E em seu furor os aterroriza, dizendo. Qual é a repreensão? Qual é o terror, o aterrorizar que Deus está liberando sobre as nações? Ele diz assim, eu mesmo já estabeleci o meu rei. Vocês pensam que vocês têm muito poder e que vocês podem fazer o que vocês querem e que vocês podem se livrar de Deus e tudo bem? Deus ri e fala, sabe qual é o maior terror das nações, irmãos? É descobrir Jesus Cristo é rei. Quando Jesus vier, a Bíblia diz que eles vão olhar e eles vão querer se esconder de terror, porque eles vão descobrir, uau, todo o tempo, aqueles crentezinhos fanáticos estavam certos. Aquele meu amigo que eu tirei tanto sarro dele no serviço e eu não quis ser, eu rejeitei, uau. Os grandes ateus, os grandes autores de grandes teorias de evoluções e de tudo, quando Jesus vier, vai ser óbvio, eles vão temer, eles vão se aterrorizar. Por quê? Porque Deus já escolheu o seu rei. Não tem mais votação. Não tem democracia para escolher o rei universal. Ele já foi escolhido. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. E em Sião, e Sião no meu santo monte. Deus já escolheu o rei, Deus já escolheu a cidade, Deus já escolheu o lugar e Deus já escolheu o tempo. E nós somos parte do povo que vai reinar com Cristo. Nós somos parte do povo que talvez tenha que pagar um preço aqui nessa hora. E as coisas estão se intensificando. Tem preço a pagar de discipulado. Tem preço a pagar. Irmãos nossos hoje, irmãos, em mais de 60 países na terra hoje, as pessoas são perseguidas por amarem Jesus. Há leis, há crentes, há irmãos nossos que estão na prisão há mais de 10 anos, só pelo fato, e todas as semanas alguém vai lá e fala assim, é fácil você sair da prisão. É só você negar esse seu Jesus e a gente vai até te dar uma posição no governo. É fácil você rever os seus filhos. Casos e casos e casos. E sabe, a perseguição na terra aos discípulos de Jesus Cristo não está diminuindo, está aumentando a cada ano. Se você estudar a última década, a perseguição tem aumentado. E as nações estão silenciosas e continuarão silenciosas, porque esse é o espírito da nossa era. E Jesus já nos falou, irmãos, nós não devemos ficar surpresos quando essas coisas acontecem, só preparados. E esse é o grande desafio para nós hoje, estarmos preparados. Nós temos, talvez, vivido uma coisa de, um evangelho de um pouco oba-oba, de tudo ok, tudo ok, tudo ok.
E Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos livra de todo o mal. A Bíblia diz que Deus nos resgata de toda a malignidade. E que Deus nos guarda e nos protege sempre. Mesmo que estejamos na prisão. Quando Paulo escreveu, Deus nos livrará de toda a perseguição. Ele escreveu da prisão. Parece uma dicotomia, parece uma coisa, né? Mas não importa, quando você entende que a nossa vida começa aqui, ela é eterna. Quando você entende que Deus já escolheu o seu rei. Quando você entende, quando a revelação do Salmo 2 entra no teu coração. E você entende, não importa o preço que eu pagar. Ainda que seja com a minha própria vida. Eu estou do lado do vencedor. Aliás, nós já vencemos. Nós já vencemos, irmãos. E o Senhor fala, eu já escolhi o meu rei. E aí no próximo verso, vamos lá para o próximo verso. Estou esperando para aí todo mundo acompanha. Quando Deus fala isso, Ele está declarando sobre a terra. No próximo verso, que para mim é o verso-chave desse texto e das demais revelações da Bíblia, nessa área, Deus volta-se para Jesus. Deus Pai falando com Deus Filho. E aí que eu falei para vocês que é Davi tendo uma visão do que está acontecendo, uma conversação no trono. Tem alguns textos como esses na palavra que são incríveis. E Deus volta-se para Jesus e diz assim, eu já decretei. O que Deus já decretou? Jesus Cristo é o rei de Sião. Antes de Jesus vir a primeira vez, já estava decretado que ele voltaria a segunda vez e que ele reinaria sobre as nações da terra. E aí ele vira para Jesus e diz assim, tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, verso 8, e te darei as nações da terra como herança e os confins da terra como tua possessão ou propriedade. Irmãos, há tanta riqueza nesses dois versos. E eu oro que você esteja deixando essa palavra entrar no teu coração. Amém? Eu não sei se você percebeu, eu não estou pregando para você, eu estou quase que só lendo a Bíblia. E o Espírito Santo está deixando a Bíblia entrar dentro de nós. Tu és meu filho, falando com Jesus. Eu hoje te gerei. E eu já te estabeleci como rei. Agora vamos, para usar uma expressão que os brasileiros estão usando, que eu acho tão bonitinha. Vamos combinar? É como se Deus estivesse falando com Jesus. Ok, já está estabelecido. Vamos combinar que isso vai acontecer através da tua intercessão? E por isso, lá em Hebreus, a Bíblia diz, Jesus Cristo vive para interceder pelos seus. Irmãos, o chamado para orar, para estar na presença de Deus em adoração, começou na própria Trindade. O nosso próprio Deus governa desse jeito. Ele nos chama para fazer algo que não é uma tarefa, uma obrigação, um peso. Ou eu por muito tempo pensei na oração como uma tarefa, como um peso, como uma responsabilidade. Irmãos, não é isso. Deus nos chama para entrarmos em uma maneira de governar, a forma que Ele governa o universo, a forma que Ele governa, que a Trindade opera é isso. Deus Filho pede para Deus Pai, e Deus Pai libera a vontade dEle na terra. E aí Deus nos chama para entrar nisso e fala, filhos, vem comigo, eu trabalho em parceria, eu quero que vocês sejam parte disso. Eu salvo vocês, alcanço vocês. Irmãos, sabe a única razão do porquê Deus salvou você e não te levou para o céu no dia seguinte? Seria mais fácil, você daria menos trabalho. Você já está salvo mesmo, vai para o céu. Né? Qual a razão? A razão é porque Deus quer que você desfrute da vida plenamente, tendo Deus no seu coração. Porque só o cristão, que nascido de novo, que tem Jesus no seu coração, pode apreciar a vida. Não tem ninguém
que possa apreciar a natureza como alguém que tem o Espírito de Deus na sua vida. Não tem ninguém que olhe para o pôr do sol e que tenha Jesus no seu coração e que veja como, porque nós recebemos o Espírito de Deus. A outra razão é que nós fomos chamados para alcançarmos outros. Então Deus nos salva, nos amadurece para nós sermos os seus missionários, que é a palavra enviados, não é? Eu vos envio, ide por todo mundo. Missionário é um termo que nós fizemos dele um termo técnico e dissemos assim, alguns são missionários, alguns são chamados para ir. E nós fizemos disso um termo técnico, mas na Bíblia não tem isso como termo técnico. Tem algumas coisas que são para todos nós, ok? E missionário é uma delas. Isso é a palavra enviado de Mateus 28, é para todo o corpo de Cristo. Todos nós. Agora, nem todos vamos ser tempo integral e ir para um outro país. Mas todos nós somos enviados para ir para o nosso escritório e sermos missionários lá. Para ir para a nossa faculdade e sermos missionários lá. Para ir para nossos vizinhos. Todos nós somos enviados. João 14, o último verso de João 14. Eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. E eu envio vocês também para falarem de mim. E nós e o Espírito Santo trabalhamos em parceria. Então nós somos enviados. Deus nos salva e nos deixa aqui para nós representarmos o reino e proclamarmos o reino. Mas também tem esse aspecto. Deus nos salva, nos treina, nos amadurece, nos enche do Espírito, nos dá graça, nos dá vida, nos coloca em família, nos abençoa, nos prospera, faz tantas coisas. Deus nos dá muitas vitórias e às vezes Deus nos coloca em prisão, às vezes Deus nos tira da prisão, às vezes Deus nos mantém na prisão, às vezes Deus abre as portas, prospera, às vezes Deus remove as coisas. Tudo isso é porque, vira para a pessoa que está ao seu lado e diz, você é um soldado em treinamento. E você é a noiva de Jesus. Ao mesmo tempo, nós somos amados, mas nós também estamos sendo treinados. Amém? E aí, por quê? Porque Deus trabalha em parceria na terra. E Deus diz assim, eu vou executar o meu plano nessa geração. Eu vou salvar a sua família. Mas eu chamo você para me pedir pela sua família. Como Deus falou para Jesus. E por isso Deus está despertando as igrejas da terra para salas de oração, para reuniões de oração, crentes nas suas casas, pessoas nos lugares secretos estão orando como nunca antes. Irmãos, vou encerrar em 7 minutos. Não é uma promessa, é uma esperança, ok? Vamos combinar? Que não é uma promessa? Há alguns anos atrás, 10 anos talvez, nem tudo isso, eu não sei a data exata. Deus chamou um pastor americano e o mandou lá para uma cidade no norte do Iraque. Uma cidade tranquila, na verdade, assim, em termos... É uma cidade até não... era na região dos curdos, então não tinha muita perseguição. É a capital dos curdos, embora seja parte do Iraque. E tinha uma igreja, tem uma igreja lá, uma igreja Assembleia de Deus, inclusive, pastoreada por um pastor iraquiano. Eu conheci os pastores, a família. Eles estiveram lá no IHOP uns tempos atrás, bem naquela fase daquela luta toda, da perseguição lá do Estado Islâmico. Mas Deus mandou esse pastor lá com uma visão de plantar uma casa de oração na cidade. E ele tinha relacionamento com... Passou um tempo no IHOP, passou outro tempo e pegou um pouco o modelo de adoração. Ele é um adorador e um pastor, um líder. E ele plantou essa casa de oração nessa cidade. E todos os cristãos da cidade eram envolvidos nessa casa de oração, adoravam. Não era 24/7, que não tinha pessoas suficientes, mas eles plantaram a semente e ficaram intercedendo por bastante, por um bom número de anos, com apoio da igreja e de outros irmãos. Não tinha muita gente, porque na cidade só tinha uma igreja e mais essa casa de oração. Mas por anos eles oraram, horas e horas por dia. Às vezes uma pessoa na sala, às vezes duas, não é? Mas eles oraram horas e horas.
2 anos atrás, aconteceu, que vocês sabem, muitas pessoas não sabem em detalhe, mas o Estado Islâmico invadiu aquela área, não a cidade deles é a capital dos curdos, mas uma outra cidade que fica do lado, que fica a 100 quilômetros dessa cidade, que é a cidade que era a maior produtora de petróleo, uma cidade extremamente rica, e foi a cidade que o Estado Islâmico invadiu, que está até hoje dominada pelo Estado Islâmico. E essa cidade era uma cidade tradicionalmente cristã. Para quem não sabe, essa cidade, lá no norte do Iraque, era a antiga Nínive, e que tinha comunidades cristãs lá de quase 2.000 anos de história, igrejas muito antigas, e não havia perseguição. Os islâmicos nunca perseguiram eles, os curdos conviviam com os cristãos, haviam comunidades cristãs de 500, 600 anos, vilas e tudo mais, e sempre foi respeitado. Embora o cristianismo era muito nominal na maioria dos casos, sabe? A pessoa era cristão porque nasceu cristão, aquela coisa toda, vivendo a sua vida. Quando o Estado Islâmico, com seus exércitos, quando 6.000 homens puseram para correr 70.000 soldados iraquianos, entrou um terror na população, e eles começaram a fazer barbaridades, e eles deram 24 horas para os cristãos, ou se converter ao islamismo, ou ir embora, porque senão eles iam morrer. E eles começaram a matar sistematicamente os cristãos, e as pessoas tiveram que fugir da noite para o dia. Quase 200.000 pessoas, 100.000 pessoas em uma semana cruzaram esses 100 quilômetros a pé, ou cruzaram a fronteira da Turquia, ou cruzaram esses 100 quilômetros a pé para chegar nessa cidade. E de repente, aquela igreja que tinha 150 pessoas se viu num grande desafio de dar acolhida para mais de 20.000 irmãos que não tinham onde morar, não tinham onde ir. E eles, assim, Deus começou a fazer muita coisa sobrenatural. Pessoas, médicos da igreja, pararam de trabalhar para acolher as pessoas, alugaram casas. Nós mesmos levantamos $300.000 de oferta lá na nossa missão do IHOP e enviamos para eles, e vários outros ajudaram, e eles conseguiram comprar milhares de colchões. Eles estavam dando comida, uma refeição por dia pelo menos, para 10.000 pessoas por dia. Uma comunidade de 100 e poucas pessoas. Uau, a história é muito linda e muito bela no que Deus fez. Mas o meu ponto de contar toda essa história é que muitos foram por campo de refugiado, e aquela casa de oração que Deus tinha estabelecida se tornou um ponto focal de sustento, de avivamento e de mover de Deus na vida daquelas pessoas refugiadas. E daquela casa e aí cresceu, e aí várias outras pessoas de outras nações têm ido ajudar. Algumas pessoas da nossa base têm ido lá e feito alguns estágios. Logo naquela semana que teve a invasão, nós mandamos um time lá, um mês depois, e nós fizemos uma semana contínua de 24 horas de oração e intercessão lá naquele local. E tudo isso só foi possível, irmãos, porque tinha uma casa de oração lá, porque tinha uma base. Então veja, Deus preparou, e o meu ponto de falar isso para vocês é: Deus está trabalhando na igreja, na terra. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus está nos dando conferências como essa, igrejas como essa, treinamento, abrindo a visão de pastores para intensificar mais. Não é porque nós simplesmente somos radicais, é porque há um entendimento, irmãos, de que os dias em que nós vivemos são dias de desafios, e nós precisamos não de levantar as bandeiras qualquer, nós precisamos nos encher de Jesus Cristo. Amém? Nós não vamos mudar o mundo levantando bandeira lá de fora. Nós vamos mudar o nosso coração nos enchendo de Jesus Cristo, resistindo ao mal em amor. E o Salmo 2 nos leva para este lugar. Fala: Jesus, pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Irmãos, quando Jesus veio, Jesus encerrou o seu ministério, e uma das últimas falas de Jesus que nós temos no Novo Testamento, com exceção de Apocalipse 2 e 3, Jesus já estava glorificado no céu, é João 17. E João 17 é uma oração. Jesus termina o seu ministério na terra com uma oração. E é a oração mais longa do Novo Testamento. Deus nos deu graça,
Deus é tão maravilhoso que Ele registrou a oração de Jesus e deixou para nós. Você não vai perder tempo se você passar um ano estudando João 17, versículo por versículo. Jesus orou pelos discípulos, Jesus orou por você. No meio lá Ele fala assim: eu não oro somente por esse, mas por aqueles que haverão de crer. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu não peço que o Senhor os esconda. Não é? As pessoas pensam que a gente está fazendo casa de oração para esconder os crentes, que a gente está lá 24 horas escondidinho do mundo. Não, irmãos, a gente fica 2 horas, 3 horas orando e está indo lá para o evangelismo, está indo lá ganhar almas, está indo para o campo missionário, está fazendo a obra. O Senhor nos enche e nos envia, nos enche e nos manda, e é cheios de Deus que nós vamos impactar o mundo. E o Senhor Jesus, no final de João 17, Ele cumpre o Salmo 2. Ele pede as nações para Deus. Eu peço, Senhor, que onde eu estiver, eles estejam também. Que aqueles que o Senhor me dará, aqueles que o Senhor me deu e aqueles que o Senhor me dará. E Jesus estabelece em João 17. Não que foi a única vez que Jesus tenha pedido as nações para Deus, mas nós sabemos, irmãos, que essa oração foi feita e que Deus ouviu a oração de Jesus. E as nações serão de Jesus. Nós somos parte do time vencedor. Nós somos parte, ainda que temporariamente muitas coisas aconteçam ou estejam acontecendo. Hoje, como igreja brasileira, nós ainda estamos vivendo uma janela de paz, ainda estamos vivendo uma janela de favor, ainda estamos vivendo uma janela de crescimento. E eu oro que essa janela continue, mas hoje é tempo de nós conhecermos Jesus Cristo em profundidade. Hoje é tempo de você guardar a palavra de Deus no seu coração. Hoje é tempo de você estudar a Bíblia como nunca. É tempo de você dedicar. É tempo de você ir fundo. Jovens, você que é estudante, você que trabalha, sim, se dedique nas coisas que você é chamado. Se você é chamado para ser médico, estude para ser um dos melhores médicos. Se você é chamado para servir em política, estude e cresça para ser um político de acordo com a Bíblia. Mas além disso, estude Jesus Cristo. Estude o Novo Testamento, estude a Bíblia. Gaste tempo orando. Venha para a sala de oração aqui, meia hora por dia, 1 hora por dia. Vá para o seu quarto, estude Jesus Cristo. Cresça em Jesus Cristo. Irmãos, cristianismo de final de semana não sobreviverá ao tempo que está vindo sobre nós. Cristianismo de final de semana já era, não existe mais. Vamos combinar? Ou você é crente 7 dias por semana e ama Jesus 7 dias por semana. A questão não é mais o que eu posso fazer que não é pecado, o que é pecado que não é pecado. Muitos crentes estão assim: pastor, me define o que é pecado, o que não é pecado. Você falou uma coisa que é tremendo: se não tem relacionamento, tem regulamento. Muita gente quer regulamento. Pastor, diz para mim. Muitas vezes as pessoas perguntam para a gente. Pode subir, irmãos, eu já estou encerrando em 2 minutos, agora é uma promessa. Muitas pessoas perguntam: pastor, lá no IHOP, primeira pergunta que fazem: posso perguntar para os músicos, podemos escutar a música do mundo? Pastor, pode isso, pode aquilo? E eu não gosto de responder essas perguntas, porque a pergunta, não é essa pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é errada. Você não tem que perguntar qual é o limite para eu não pecar. Eu quero viver no limite, eu quero viver aqui, ó. Você tem que perguntar: Deus, como eu faço para ir mais fundo em Jesus? Amém? E a resposta é: sature-se com adoração. Sature-se com mensagens. Coloque 20 versões da Bíblia no seu celular e escute a Bíblia falada. Escute cantada. Escute por ator ou não ator, bonito, com música ou sem música. Enche-se da palavra. Leia livros inspiradores. Leia livros biográficos de homens e mulheres. Encha-se de Deus. Você vai precisar dessa bagagem, irmão. Porque as nações, os teus governantes, não vamos nos iludir. Eles já escolheram. Eles não querem o nosso Deus. A terra
já escolheu. O grupo dos 20 não se reúne para dizer, vamos fazer uma oração antes da gente começar a reunião? Eles não levam a Bíblia. Eles estão fazendo uma campanha para excluir a Bíblia de todos os parlamentos. No parlamento inglês já existe uma campanha. O Tony Blair tirou a Bíblia e colocou um verso do Corão no parlamento inglês. E queria fazer isso na Casa dos Lordes e não permitiram. Ah, mas não tem nada a ver. São só sinais da época em que nós estamos vivendo. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Ou quantos temos fogo consumidor acende em nós paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu amor, o teu amor, fogo consumidor, acende em nós paixão, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Fogo consumidor acende em nós. Peça isso para o Senhor nesta manhã. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu fogo consumidor, derrama aqui paixão, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu amor, o teu amor, fogo, fogo consumidor, acende em nós paixão, pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu amor, o teu amor em nós, em nós. Derrama o teu amor, oh, só você, doce Espírito, pode trabalhar em nós o querer e o efetuar de Deus. Oh, fogo consumidor, consome o nosso coração. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, paixão pelo teu nome. Oh, acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, paixão por Jesus. Oh, oh. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão.
paixão por Jesus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, paixão por Jesus. Oh, fogo consumidor, chama viva de amor, batiza o nosso coração. Fogo consumidor, chama viva de amor, acende, acende. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, paixão por Jesus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, Deus. Acende em nós a paixão, paixão por Jesus. Podeis fazer. Habita em mim, diz o Senhor, que as minhas palavras criem raízes em você, que suas palavras e eu sejam um. Ouça em mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. Habita em mim e eu habitarei em ti. Consumirei teu coração, consumirei tua emoção. Porque você sabe que a minha paixão é você, o meu desejo é você. Tudo que eu fiz foi por amor, tudo que eu deixei foi por amor. O meu grande desejo, o galardão proposto em minha frente sempre foi você e o seu amor. Habita em mim e eu habitarei em você, e nós seremos um, como eu no Pai somos um. Oh, habita em mim.
paixão, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor, fogo, o fogo de Deus. Paixão por Jesus,